Olá a todos, Shalom, sejam todos muito bem-vindos ao nosso comentário semanal da Parashá, que é a nossa porção semanal da Torá. A Parashá dessa semana chama-se Tzav e encontra-se lá em Vaikra, que é o livro de Levítico, capítulo 6, verso 1, até o capítulo 8, verso 36. A Parashá Tzav é uma Parashá muito especial porque ela continua ou retoma o tema das Korbanot, das ofertas apresentadas no Mishkan, que era o tabernáculo do deserto. E é sempre bom lembrar que Korbanot, do singular Korban, não traz ou não reflete exatamente a ideia de sacrifício. Sacrifício é um termo em português muito restrito, e que até remete a certas ideias que não são exatamente o reflexo autêntico da Torá, ou do ensinamento da Torá sobre esse tema. Korban significa aproximação, korbanot, aproximações, e a ideia principal era aproximar. Nós veremos que a ideia de aproximar tem a ver com a restauração de uma natureza à sua fonte original, ou seja, aproximá-la do seu objetivo original. Daí então Korban. E sacrifício não traz exatamente essa mesma ideia em português, porque sacrifício normalmente é entendido em relação ao rito de oferecer um animal, por exemplo, sobre um altar, como se fosse a ideia, digamos, de aplacar a ira de uma divindade. Não é essa a ideia na Torá. Na Torá a ideia é a aproximação, é aproximar a natureza instintiva do homem, refiná-la e elevá-la à sua fonte. Daí então aproximar. A Parashat Tzav continua então descrevendo leis de Korbanot, e uma dessas Korbanot era chamada de Korban Todá, ou seja, a oferta de agradecimento. Essa oferta era trazida por uma pessoa que havia passado por um grande aperto, por um grande risco, talvez até um risco iminente de morte, uma enfermidade grave, uma doença qualquer que tivesse, digamos, ameaçado a vida, um acidente pessoal. Então, essa pessoa trazia um Korban Todá para reconhecer como graça recebida o fato de ter sido liberto, então, ter sido salvo daquele grande perigo iminente. Mas a ideia não era simplesmente agradecer, como o termo Todá implica aqui, mas também reconhecer. Reconhecer a presença da mão de Deus na vida daquela pessoa, evitando com que ela fosse, digamos, tragada pela morte, de forma abrupta, de forma inesperada. Então, essa Korban, essa oferta, era um reconhecimento público de que aquela pessoa via na sua grande libertação um sinal da mão de Deus operando em sua vida e operando em sua existência. Ou seja, era como se fosse um testemunho pessoal e público de que aquilo que aconteceu com ela não foi mera obra do acaso. Ou seja, seria uma antítese a qualquer tipo de pensamento agnóstico ou ateísta, que leva, digamos, o que considera todas as coisas como simples obras do acaso, né? Então, aquela oferta tinha essa dupla função: agradecer e também reconhecer a intervenção, a possibilidade da intervenção de Deus, no caso, a libertação de uma pessoa, para a sua salvação pessoal. Muito bem, muitas vezes essa Parashat Tzav, ela é lida ou é estudada no chamado Shabbat Hagadol, que é o Shabbat antes da festa, o último Shabbat antes da festa de Pesach. E nós sabemos que a festa de Pesach, naturalmente, celebra
uma grande libertação. Então os temas aqui estão em conexão, como podemos perceber, né? Pessach celebra a libertação de um povo escravo, anteriormente escravo, nas mãos dos egípcios, sua saída para a liberdade, sua formação nacional e sua exaltação ao chegar então à Terra Prometida. Porém, não é o caso esse ano, em que nós estamos lendo Parashat Tzav, imediatamente antes da festa de Purim. Mas qual é o tema de Purim, se não é também o mesmo tema de libertação nacional, o mesmo tema de salvação de um povo? É exatamente a mesma coisa. Então os temas estão também novamente em conexão. Parashat Tzav está sendo lido esse ano antes de Purim, e Purim também comemora a libertação do povo judeu das mãos do ímpio Haman, dos seus decretos malignos, né, contra o povo de Israel, contra o povo judeu. E serve então também como um tipo da Parashá, um tipo da Korban Todá, da oferta de agradecimento, para que a pessoa não esqueça que a mão de Deus, ela está presente na história, na sua história, e focando na Parashá e justamente na festa de Purim, a mão de Deus operando em relação ao povo de Israel, libertando, tirando da servidão e também libertando de um grande risco de morte, de aniquilação, como aquele que foi planejado por Haman, Aruch chamou, que ele pretendia trazer então sobre o povo de Israel. No caso do Egito, a salvação do povo de Israel, a sua redenção da terra do Egito, não foi apenas uma salvação física. É muito importante que se coloque isso, que se entenda isso. O povo judeu estava em uma terrível situação, segundo os comentaristas, uma queda espiritual vertiginosa. O profeta Yehezkel, o profeta Ezequiel, para descrever a decadência espiritual do povo judeu, durante a sua servidão no Egito, após 2 séculos, no lugar mais promíscuo e idólatra do mundo, ele utiliza a expressão Ve'at Eirom Ve'eriah, Yehezkel 16:7, que significa literalmente, você estava nu e sem roupa. O que significa essa expressão e por que o profeta utilizou 2 formas de linguagem aparentemente redundantes, nu e sem roupa? Além disso, o profeta Ezequiel também descreve que quando Deus viu o povo judeu naquela situação, naquele nível tão baixo, sob a terrível opressão egípcia, ele falou: vocês devem viver através do seu sangue. Vocês devem viver através do seu sangue. Ezequiel 16, verso 6. E o Midrash, que é parte da Torá oral, ensina que as 2 menções ao sangue se referem ao sangue da Brit Milá, circuncisão, e ao sangue de Korban Pesach. Mas o que isso significa? Qual é o sentido de tudo isso? O povo judeu estava em um nível espiritual tão baixo, muito baixo, também imerso em idolatria e promiscuidade, e por isso não tinham méritos suficientes para serem salvos por Deus. Mas com as mitzvot da Brit Milá e do Korban Pesach, eles conseguiram se elevar e atingir o nível necessário para a sua redenção. Porém, como o sangue da Brit Milá e o sangue do Korban Pesach, como serviriam como antídoto para um nível espiritual tão baixo do povo judeu, descrito como nu e sem roupa? Explica o Rav Yochanan Zweig que a linguagem, ou que o termo Eirom, que significa nu, se refere a um nível de nudez no qual
a pessoa sente vergonha e a humilhação de estar sem roupa. É o mesmo termo que a Torá utiliza quando Adão e Eva, lá no Gan Eden, depois de terem comido o fruto proibido por Hashem, tiveram consciência de sua nudez e se esconderam por causa da sua vergonha, por causa da vergonha que estavam passando. Já a linguagem, ou o termo eriá, que significa sem roupa, vem da raiz ervá. É uma linguagem que está relacionada com a libertinagem, imoralidade e promiscuidade. É um nível no qual a pessoa perde praticamente a sua condição ou a sua grandeza como ser humano e não sente mais nenhuma vergonha, nem humilhação por estar nu. Os animais não têm nenhuma vergonha da sua nudez, pois a vergonha é um sentimento inato, característico do ser humano. Quando uma pessoa cai neste nível, ele desce a um grau igual ao dos animais. Ele perde a sua capacidade de sentir vergonha. Fica como num estado letárgico, vivo sim, mas de certa forma morto. De onde vem essa questão ou essa forma de estar tão insensível? De onde vem essa insensibilidade? A resposta é que isso vem ou isso procede do constante envolvimento com comportamentos imorais, com práticas e comportamentos imorais. Da mesma forma que isto ocorre no mundo material, também ocorre no sentido espiritual. Uma pessoa que se afasta dos caminhos corretos, ou que se afasta da instrução chamada Torá, pode sofrer duas consequências espirituais diferentes. Em um primeiro nível, a pessoa comete transgressões, mas antes, naquele momento em que ela comete uma transgressão, ela ainda sente vergonha por isso. Porém, há um nível ainda mais baixo, no qual a pessoa se sente absolutamente confortável com os seus maus atos e perde a sensibilidade, não sentindo nem mesmo vergonha dos seus erros, dos seus atos. Então, até certo momento, a pessoa ainda sente vergonha, sente embaraço, constrangimento, se cometeu algum erro, algum ato imoral. Porém, chega um momento em que a pessoa já perde a sua sensibilidade e acaba então até justificando muitas vezes seus atos imorais. Neste nível, a pessoa perde o foco, perde o foco daquilo que é requerido dela como ser humano, que é exatamente racionalidade, que é exatamente raciocinar, tirar suas conclusões sobre as suas atitudes, sobre os seus atos. Ela já não tem mais sensibilidade para isso. Antes da saída do Egito, o povo judeu já havia caído, segundo os sábios, no 49º grau de imoralidade, de impureza espiritual, em uma graduação que vai até 50. O profeta Ezequiel nos ensina que eles estavam tão insensíveis que já não sentiam nenhuma vergonha de estarem nus espiritualmente. Isto é, eles estavam totalmente desprovidos de qualquer espiritualidade, estavam despidos da sua espiritualidade, eles tiraram as suas roupas espirituais e estavam totalmente nus, e não sentiam mais vergonha disso, não estavam mais sensibilizados por isso. O enorme peso da escravidão, junto com o profundo envolvimento com as idolatrias do Egito, de certa forma
desumanizou ou desumanizaram, tais práticas desumanizaram o povo e os levaram então a esse nível tão baixo. Eles então perderam até mesmo a vergonha da sua condição espiritual tão baixa. Por isso o profeta Ezequiel utilizou essas duas linguagens, esses dois termos, né, Irom e Eriá, para descrever a condição do povo, para demonstrar que não apenas o povo judeu pecava, mas também que já não sentia nem mesmo vergonha dos seus pecados. Nus e sem roupa. O Talmud, a Guemará, em Sanhedrin 62b, ensina que a idolatria é, na verdade, um meio que a pessoa utiliza para entrar em práticas imorais. Enquanto uma pessoa sente vergonha do seu comportamento imoral, ela não pode aproveitar totalmente a libertinagem, pois a sua consciência não a deixa, é impossível. Como aproveitar então totalmente a libertinagem se a sua consciência o está acusando dia e noite? A única maneira é tirar de si a responsabilidade com Deus, ou para com Deus. E a idolatria é a maneira, ou é o canal para atingir essa liberdade. A escravidão piorou ainda mais a situação dos israelitas, pois o escravo é o protótipo da pessoa que não tem responsabilidade por seus atos e suas consequências futuras, se envolvendo muito mais facilmente, então, em comportamentos promíscuos. Nesse contexto, foram necessárias duas mitzvot, Brit Milá e Korban Pesach, para afastar o povo do caminho da idolatria e da imoralidade e trazer os méritos necessários para a salvação. Explica o Rambam, Maimônides, que a Brit Milá é um símbolo da moralidade, que é feito especificamente, que é realizado especificamente sobre o órgão reprodutor masculino, para ensinar uma importante lição, que deve-se elevar nossos desejos e energias e canalizá-las ao cumprimento do nosso propósito na vida. O oposto do que fazem os animais, que são completamente dominados e guiados por seus desejos, por seus instintos. Aqui retomamos o tema do instinto, dos desejos, como foi na paraxá passada. Ainda segundo o Rambam, o Korban Pesach era a negação final da idolatria. Era o consumo total com a idolatria, ou da idolatria. Por quê? Porque o cordeiro, que fique bem claro isso, aqueles que estudam Torá sabem muito bem porque eu estou enfatizando isso. O cordeiro era o símbolo máximo da divindade egípcia, ou das divindades egípcias. E, portanto, o abate do cordeiro, a morte daquele cordeiro, naquele momento específico da libertação israelita do Egito, demonstrava a lealdade do povo ao seu Deus, a fidelidade do povo ao seu Deus. Ou seja, era uma forma do povo judeu expressar de forma pública que não tinha temor ou medo das divindades egípcias. Portanto, o cordeiro foi sacrificado naquele momento, exatamente com esse propósito, como um desafio às divindades do Egito. No mesmo contexto, o Eterno diz que passaria sobre o Egito, fazendo juízo sobre as suas divindades. Então, quem estuda esse tema, né, segundo os sábios, segundo as fontes judaicas, entende muito bem o tema do cordeiro, que não é um tema de salvação, mas muito pelo contrário,
É um tema que mostra a lealdade do povo ao seu Deus ao consumir. Por isso, nada devia ser deixado do animal para o consumo posterior. Então, a ideia era consumir de vez com a idolatria. Então, esses dois sangues misturados ou mesclados na história, tanto da Brit Milá como do Corban Pesach, ajudaram o povo judeu então a retomar o foco e o que possibilitou a sua redenção. Quando vemos, por exemplo, na Haggadah, na noite do Seder de Pesach, onde se diz: se Deus não tivesse tirado nossos antepassados do Egito, nós, nossos filhos e os filhos de nossos filhos, ainda assim estaríamos subjugados ao faraó no Egito. Então o povo judeu aqui reafirma que se Deus não tivesse